Então a gente vai falar sobre o trabalho termodinâmico, tá certo? É um tópico muito importante. Ele vai ser essencial para que você consiga entender como aplicar a primeira lei da termodinâmica, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Os objetivos de aprendizagem desta aula é definir o conceito de energia térmica, definir o trabalho termodinâmico, calcular o trabalho de transformações cíclicas e resolver exercícios, tá certo? Então, conteúdos significativos de conteúdo que a gente vai ver hoje vai ser energia interna e trabalho termodinâmico. A energia interna, pessoal, é o somatório de diversas parcelas de energia que o gás tem, como energia cinética média das moléculas, energia cinética de rotação das moléculas, energia potencial das moléculas. Então, o conjunto de energias das moléculas a gente chama de energia interna, certo? Então, ela está associada à translação da molécula, à rotação e também à vibração interna dela. Então, como é que é calculado? Eu não vou entrar em detalhes como se obtém essa fórmula, mas como é calculado a variação de energia interna? A variação de energia interna ela é calculada a partir da equação de Clapeyron, certo? Que a gente já viu na aula passada. Então, a energia interna é 3 meios de N, número de mols, R, a constante R, e T, a temperatura em Kelvin. 3 meios de nRT, e onde eu tenho nRT, eu posso, se quiser, usar P vezes V. E a variação de energia interna, que é o que mais interessa a gente, a variação de energia interna, ele é calculado como 3 meios de N R vezes quem? Delta T, que seria a diferença de temperatura em Kelvin, certo? Em Kelvin. Como é que a gente pode interpretar essa grandeza? Eu penso da seguinte forma, uma grandeza muito associada, linkada com a temperatura. Se a temperatura aumenta, as moléculas ficam mais agitadas, então aumentou a energia interna. Se a temperatura diminui, as moléculas ficam menos agitadas, então diminui a energia interna. Se a temperatura se mantém constante, não há alteração de variação de energia interna. Então, a variação de energia interna é também chamada de função de estado, porque depende da temperatura final e inicial, certo? Temperatura aumentou, aumenta a energia interna. Temperatura diminui, diminui a energia interna. A temperatura se mantém constante, a energia interna se mantém constante, não tem variação. Quando mantém constante, não tem variação, ou seja, a variação de energia interna é quanto é zero. Vamos fazer um exercício? O primeiro exercício diz assim: um recipiente fechado contendo um gás perfeito está inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius. A seguir, o recipiente é aquecido até que a energia interna desse gás duplique seu valor. Então, qual a temperatura final do gás? Qual é? Pessoal, lembrando que a escala que a gente usa é Kelvin. Então, se ele está inicialmente a 0 graus Celsius, corresponde a 273 Kelvin. Para transformar de Celsius para Kelvin, é só somar com 273. A formulazinha ali diz que é 3 meios de NR delta T, ou seja, 3 vezes N, número de mols. Número de mols, nesse caso aqui, 1, R, a constante, e delta T, a variação de temperatura, certo? Quando a gente pensa em dobrar, certo, o valor de energia interna, né? O recipiente é aquecido até que a energia interna desse gás duplique o valor. Para duplicar o valor, a quantidade de matéria, por exemplo, se for 1, não muda. O R é uma constante. Então tem que duplicar a variação de temperatura. Para a variação de energia interna aumentar 2 vezes, a temperatura tem que aumentar 2 vezes, certo? Então, no caso aqui, a se a temperatura inicial é 0 graus Celsius, que equivale a 273 kelvins, então teria que ser 2 vezes esse valor, ou seja, 546
kelvins, certo? A temperatura 546 kelvins. O trabalho termodinâmico, ele pode ser realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Para a gente pensar o trabalho, você imagina o seguinte, imagina a seguinte situação. Eu tenho um sistema com gás, aí esse prato aqui, chamando prato, é um chamado êmbolo. Esse êmbolo é como o da seringa. Ele pode subir ou descer, aumentar ou diminuir o volume. E vamos considerar que entre o êmbolo, seria esse prato aqui, a superfície aqui é prata, não tem atrito com o recipiente. Vamos admitir que seja um vidro aqui. Então, à medida que eu aqueço, o gás que está aqui vai aumentar a energia interna, vai aumentar a agitação das moléculas, essas moléculas vão colidir contra o êmbolo, contra a superfície, e isso vai me gerar uma força que vai estar distribuída nessa área. E à medida que esse gás é aquecido, esse êmbolo aqui percorre uma distância d. Nós temos o seguinte, se ele percorreu uma distância d, ao longo, empurrou um corpo que tem uma área A, então, na verdade, você teve um aumento de volume, certo? E como o trabalho é calculado como força vezes distância, e a gente tem que a força, é muito difícil achar a força que cada molécula faz no êmbolo, nessa tampa, cada molécula. Como é muito difícil achar, a gente usa um parâmetro que é a pressão. A pressão é um parâmetro que é a força vezes a área. Então, tem força do gás, seria a pressão do gás vezes a área. E quando eu pego a pressão do gás vezes a área, que seria a força, e pressão do gás vezes a área, e multiplicado pela distância que ele percorreu, área vezes distância é volume. Então, o trabalho de um gás é calculado da seguinte forma: é a pressão que o gás exerce multiplicada pela variação de volume. Então, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, trabalho negativo. Se não há mudança de volume, não há trabalho. Então, o trabalho pode ser realizado pelo sistema. Pelo sistema é quando? É quando o sistema, que seria o que? O gás, é aquecido, por exemplo, e expandido. Então, o trabalho é positivo. Um trabalho realizado sobre o sistema seria: o sistema vai perdendo temperatura e o êmbolo desce, ele perde volume. Então, ele sofreu trabalho. E o trabalho ele pode ser calculado também graficamente. Se eu tiver um gráfico pressão do gás versus volume, o trabalho é calculado, ele é numericamente igual à área aqui sob a reta ou a curva, certo? O trabalho pode ser calculado pela área. Já já a gente faz um exercício. Então a gente vai ter trabalho maior que zero, trabalho positivo. Para a situação de expansão do gás, o gás se expandiu, aumentou o seu volume, o trabalho é realizado pelo gás. O trabalho é negativo quando o gás tem seu volume reduzido, né? É o seu volume contraído. Então, enquanto na expansão o trabalho é realizado pelo gás, na contração o trabalho é realizado sobre o gás. E o trabalho será zero quando for uma transformação com o mesmo volume, chamado também de isomérica. Isomérica ou isocórica quer dizer mesmo volume. Então, se o volume não muda, o trabalho é zero. Se fala, o trabalho é zero, o trabalho do gás é zero. Então, não houve mudança de volume. Para deixar claro aqui alguns conceitos sobre sistema e vizinhança, então a gente vai deixar amarrado o seguinte, que o sistema é um corpo, um conjunto de corpos que isolamos ele fisicamente ou mentalmente para que a gente possa estudar, certo? Tudo que cerca o sistema, ou seja, o resto do universo, a gente vai denominar vizinhança. Se eu estou analisando o comportamento de um garoto que está nadando, então o sistema vai ser o corpo do nadador. E a vizinhança? A vizinhança vai ser a água ao seu redor, o ar ao seu redor,
é definido como vizinhança. Então, quando a gente estuda um fenômeno, a gente isola o corpo objeto que a gente está estudando. Então, a gente percebe que um sistema ele pode interagir com a sua vizinhança, né? De que forma? Trocando calor e realizando trabalho pelo ou sobre o sistema. Então, quando a gente aquece um gás e expande seu volume, então o ar da vizinhança do sistema é empurrado, porque o ar da vizinhança, perdão, é empurrado, porque o sistema está realizando o quê? Trabalho, né? O sistema está realizando trabalho. E quando um gás ele sofre redução de volume, o sistema está sofrendo, recebendo trabalho de quem? Da vizinhança, que está fazendo com que o volume diminua. Então, o processo termodinâmico ele pode ser representado de forma esquemática por meio do diagrama ao lado. Então, a gente tem um sistema que ele pode emitir ou ganhar calor, ele pode realizar trabalho, sofrer trabalho, e ele vai interagir com a vizinhança, tá certo? O movimento de um pistão devido à compressão e à expansão de um gás pode ser usado para obter energia mecânica, por exemplo, na termodinâmica, para fazer uma roda fixa girar em torno de um eixo. Vamos fazer um exercício. Questão 2. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica. A palavra isobárica quer dizer bárica pressão constante, variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Observe que houve aumento de volume, logo o trabalho é positivo. Se o trabalho realizado no processo foi de 30 joules, a pressão mantida constante em Newton por metro quadrado foi de... Então, o volume passou de 12 para 5, o trabalho foi 30 joules, eu quero saber a pressão. E a transformação foi isobárica, ou seja, transformação com pressão constante. Então aqui a gente vai aplicar a equaçãozinha. Trabalho é igual pressão vezes variação do volume. Trabalho, a gente usa a letra W, no caso em inglês o work, mas você tem livro que usa também uma letra tal, uma letra grega, mas eu vou usar W. Então, trabalho é pressão vezes variação de volume, ou seja, pressão vezes variação é volume final menos volume inicial. O trabalho foi 30, pressão não sei, volume final 5 metros cúbicos, inicial foi 12 metros cúbicos. 5 menos 2 dá 3. O 3 que está multiplicando passa dividindo, então a pressão é 30 por 3 dá 10 newtons por metro quadrado. Questão 3. Um mol de um gás ideal dobra o seu volume num processo de aquecimento isobárico, ou seja, a pressão constante conforme afirma o enunciado e conforme mostra o gráfico. Aí conforme mostra a figura abaixo, aí calcule o trabalho realizado pelo gás, B, a variação de energia interna nesse processo, a constante universal dos gases perfeito, R igual a 8,3 Joule por mol Kelvin. Então, no item A, a gente tem o seguinte. No gráfico aqui, a gente percebe que a pressão, aqui ó, 10 a sexta newton por metro quadrado e volume 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Eu tenho que considerar essa escala que tem no gráfico aqui. Então, os dados, volume final 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, volume inicial 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, a pressão é 5 vezes 10 a sexta, newton por metro quadrado, e quero saber no item A o trabalho e B a variação de energia interna. Trabalho, P, VF menos VI, a pressão 5 vezes 10 a sexta, vezes volume final, 10 vezes 10 a menos 3, menos 5 vezes 10 a menos 3. Resolvo primeiro essa subtração
como aqui é 10 a menos 3, 10 a menos 3, repete o 10 a menos 3 e faça aqui 10 menos 5, fica 5 vezes 10 a menos 3. Agora é uma multiplicação, vai fazer o quê? Multiplica o 5 por 5, multiplica essa potência, 10 a sexta, pela potência 10 a menos 3. 5 vezes 5, 25. Multiplicação de potência, conserva a base e soma os expoentes. Como um expoente é positivo e o outro é negativo, você subtrai. 6 menos 3 dá 3. 25 vezes 10 a terceira joules, ou 12,5 vezes 10 a quarta joules. Esse aqui é o trabalho, certo? Ou equivalente a 25 mil joules. No item B, é pedido a variação de energia interna. Então, a variação de energia interna é P ΔV, NR ΔT. Tem que primeiro saber qual foi a variação de temperatura. P vezes ΔV, NR ΔT. A pressão foi constante, né? Variação do volume eu tenho, o número de mols 1 é constante e ΔT eu posso achar. Então, para eu achar ΔT, o NR que está multiplicando passa para o outro lado dividindo aqui. Pronto. Agora, a pressão foi qual? 5 vezes 10 a sexta. ΔV, 10 vezes 10 a menos 3, menos 5 vezes 10 a menos 3. Esse cálculo da parte de cima é o mesmo cálculo que a gente fez para obter o trabalho, né? P vezes ΔV. N vale 1 e R vale 8,3. Então, esse cálculo aqui a gente já fez, inclusive, essa matemática no item anterior. Que deu 25 vezes 10 a terceira. 1 vezes 8,3 é 8,3. 25 mil por 8,3 dá 3012,05 kelvins. Achar a variação de temperatura. Eu preciso achar a variação de temperatura. A variação de temperatura foi positiva. Logo, a energia interna será positiva também. Se a variação de temperatura aumentou, a energia interna também aumenta. Então, variação de energia interna ficaria ΔU 3 NR ΔT sobre 2, 3, número de mols 1, R 8,3 e ΔT 3012,05 dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, a gente fica com 37.500,02 joules, que é aproximadamente aqui 37.500 joules ou 3,75 vezes 10 a quarta joules. Trabalho, energia interna, certo? Calor é a mesma unidade, joule, tá certo? A mesma unidade. É fácil esse exercício. Questão 4. Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Uma dada massa de gás perfeito realiza uma transformação cíclica, como está representada no gráfico P versus V, que seria a figura 4. O trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA em joules vale. Se a gente pensa aqui uma transformação cíclica, pessoal, uma transformação cíclica é o que ocorre. É um ciclo. O início é igual ao fim. Faça um ciclo. O início vai coincidir com o fim dele. Então aqui, começa no ponto A, vem para B, vem para C e volta para A. Teve mudança de temperatura no ciclo? Não. Começou em A, terminou em A. Temperatura de A se manteve, porque temperatura inicial é igual a final. Não teve variação de temperatura, logo não tem variação de energia interna. Então, quando você tem questões com ciclos, o trabalho vai ser calculado, vou falar já o trabalho, mas a energia interna, que é o que eu queria falar agora, vai ser zero, porque o ponto de início é igual ao ponto de fim. O trabalho ele pode ser positivo ou negativo. Se a gente olhar, esse ciclo está no sentido horário. O sentido horário é o sentido dos ponteiros do relógio. Então, o trabalho é positivo. Por quê? Porque no trecho AB, você vai ter um aumento de volume, trabalho positivo. De B para C não tem variação de volume, não tem trabalho. E de C para A você tem um trabalho negativo, porque o volume diminui.
mas você percebe que a área de A para B vai ser maior que a área de C para A. Logo, o trabalho vai ser positivo. Então, toda vez que eu vejo um ciclo, eu vejo que a setinha aponta no sentido horário, já sei que o trabalho é positivo. Vamos calcular o trabalho? Aqui a gente tem que ter um cuidado, que é o seguinte, a pressão é 10 a quinta e o volume aqui está em centímetro cúbico, eu tenho que transformar para metro cúbico, tá certo? É um detalhe nessa questão que é importante. Quer saber o trabalho nesse ciclo? Então vamos fazer aqui. Primeiro, os dados. A pressão de A igual a pressão de B, que é 3 vezes 10 a quinta Pascal. Pressão de C é 1 vezes 10 a quinta. O volume de A é 2 centímetros cúbicos. Aí para transformar para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. O volume de B é igual ao volume de C, ó. 6 centímetros cúbicos, que é igual a 6 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, eu vou fazer, usando a geometria, eu vou fazer essa questão de duas formas. Trabalho de A para B positivo, o volume aumentou. Trabalho de B para C não há, porque não tem mudança de volume. Trabalho de B para C é zero. Trabalho de C para A é negativo, porque o volume diminui, certo? Aqui de A para B, a área corresponde à área do retângulo. B para C não tem trabalho, de C para A corresponde à área do trapézio. Então, trabalho AB, e aqui seria o trabalho de C para A, e o que sobrou aqui foi essa área aqui, né? Que seria um triângulo. Então, posso calcular de duas formas. O trabalho total seria o trabalho de AB, mais o trabalho de BC, mais o trabalho de CA. Como o trabalho de B para C é zero, transformação do mesmo volume, então vou pegar o trabalho de A para B, essa área, e tirar menos o trabalho de C para A, né, que é um trabalho negativo. Continuando aqui, a gente vai ficar trabalho AB, base vezes altura. 6 menos 2 é 4. Aí fica 3 vezes 10 a quinta vezes 4 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 4 é 12. E 10 a quinta vezes 10 a menos 6, conserva a base, soma os expoentes, fica 10 a menos 1. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior do trapézio seria esse lado aqui, ó, a base maior. Esse aqui é a base menor e a altura seria essa diferença. A base maior, 3 vezes 10 a quinta. A base menor, esse lado aqui, 1 vezes 10 a quinta, vezes a altura. Aí a altura é essa diferença aqui, ó, de 6 para 2. 6 vezes 10 a menos 6, menos 12 vezes 10 a menos 6. 3 mais 1, 4. Aí repete 10 a quinta. Então aqui vai ficar 4 vezes 10 a quinta. 6 menos 2, 4. Aí repete 10 a menos 6. Aí ficou 4 vezes 10 a quinta, vezes 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 4, 16. Aí ficou 10 a quinta com 10 a menos 6. Soma os expoentes, fica 5 menos 6 menos 1. 16 sobre 2 dá 8. Aí fica menos 8 vezes 10 a menos 1 joule. O trabalho de C para A. Então, calculando aqui o trabalho total, vai ser a diferença. 12 menos 8. Que dá quanto? 4 vezes 10 a menos 1 joule. Percebeu que eu fiz calculando a área do retângulo e calculei a área do trapézio, eu fiz a área do retângulo menos a área do trapézio. Fiz aqui para relembrar a área e tal, mas professor, pode fazer essa forma mais simples? Posso. A forma como eu prefiro também fazer. Lembra que eu falei que vai ser essa área aqui em amarelo, menos essa área em verde, que vai ser justamente esse triângulo amarelo. Ó, o triângulo. Como calcula o triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base vai ser esse lado aqui de A até B. Seria 2 para 6. 6 menos 2. Aí como está 10 a menos 6 aqui. E a altura vai ser daqui para cá, de 3 para 1. Ou seja, 3 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta. 6 menos 2, 4. 3 menos 1, 2. Aqui vai ficar 6 menos 2, 4. 4 vezes 10 a menos 6. E 3 menos 1,
2. 2 vezes 10 é quinta. Tudo dividido por 2. Aí pronto. 4 vezes 2, 8. Conserva a base 10 e soma. Menos 6 com 1 mais 5, menos 1. 8 dividido por 2 fica 4 vezes 10 a menos 1 joules, que corresponde à alternativa B, certo? Então, fiz o mesmo cálculo no slide anterior, só para mostrar para vocês como é feito. Minha sugestão é que refaça esse exercício também. É bom para você rever geometria plana, tá certo? Um abraço. Os slides já estão no sistema. Em breve vai vir um questionário, tá